Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a questão do governo do general Eurico Gaspar Dutra. Quem foi esse Eurico Gaspar Dutra e o que ele construiu? O Dutra vai se inserir na política brasileira ainda no final do período do Vargas, nessa Constituição do chamado Estado Novo. O Exército vai pressionar pela retirada do Vargas e ele vai sair em 1945 do poder. Então, no ano de 1946, o Eurico Gaspar Dutra começa seu mandato. Ele vai estender até março de 1951. O Dutra, ao assumir, vai se deparar com algumas condições, como a criação da Constituição de 1946. O que a Constituição de 1946 ela vai preconizar? A Constituição de 1946 ela vai controlar um pouco mais a questão dos sindicatos. Ela vai extinguir uma série de condições. Fica ruim? Você me aproxima da câmera? Não tanto. Isso vai entrar para os erros de gravação, tá? Agora Então, tá cortando a cabeça. ele vai limitar um pouquinho a questão do direito de greve, tá? Ele vai transformar um pouquinho a nossa questão social. Só que o governo Dutra, ele vai manter uma aliança forte com os Estados Unidos. E por que ele vai manter forte essa aliança com os Estados Unidos? Porque é do interesse pós-Segunda Guerra Mundial, já que a gente tem o que vai se chamar nesse período de Guerra Fria, que os países façam seus alinhamentos políticos. E o Brasil vai fazer o alinhamento político com os Estados Unidos. Ele vai assumir o lado capitalista dessa situação. O Bloco Socialista vai se dividir em outros países, mas no nosso caso, nós vamos nos aproximar dos americanos. Tanto que os americanos acabam emprestando muito dinheiro para o Brasil durante esse período. A gente vai começar o crescimento de uma dívida. A gente vai fazer a transformação para a proposta que ele vai tentar implementar, que é o que vai se chamar de Plano SALT. O que é o Plano SALT? Ele tem basicamente 4 pontos, na verdade eles tinham vários pilares nesse processo, mas 4 principais. Questão da saúde, alimentação, transporte e energia. Essa mesma condição de energia, essa mesma condição de transporte, que eu vou ter lá no final ainda do meu Estado Novo, ainda com o Vargas. Então, esse processo de transformação não é que ele não vá colher frutos, é que ele não vai ser tão positivo quanto se pensa. Então, no terreno da saúde, ele não vai avançar como se imaginava. Na questão da alimentação, a mesma coisa. Transporte, a gente faz um rompimento, então, com as antigas malhas rodoviárias e hidroviárias. A gente vai incentivar, ou seja, o processo de transformação, vai se construir cada vez mais estradas no Brasil. Esse dinheiro para a construção das estradas, principalmente movido pelo quê? Movido pelo chamado ouro negro. Aqui até dá para fazer uma piada com diamante negro também, porque é um diamante bruto que a gente tem, que vai ser esse petróleo nesse momento. E o petróleo vai ser um dos motivadores de que a gente mude a nossa malha, certo? Para se tornar uma malha rodoviária. Caminhões, carros, então está surgindo cada vez maior quantidade e a gente vai começar a construir cada vez mais estradas. O Dutra recebe o nome justamente dessa via, que vai fazer a ligação São Paulo-Rio de Janeiro, a chamada Via Dutra. Com essa transformação que a gente vai ter, nós vamos fracassar em uma série de fatores, principalmente por conta desse endividamento muito grande que a gente vai ter. Eu acho que no Brasil sempre se criou uma expectativa, uma estimativa de uma crescente sempre, uma espiral sempre positiva de que nós seríamos o país do futuro. E nesse momento, justamente a gente vai ter um emblemático fracasso, porque as coisas vão acabar não dando certo. Essa nova mudança para uma matriz energética, ela vai ser negativa porque a gente abandona. Tentem imaginar a careza que é o transporte rodoviário em vistas da questão do transporte, tanto ferroviário quanto hidroviário. Então, tu pegas um caminhão e a quantidade de carga que tu coloca nesse caminhão, tu poderia colocar uma quantidade muito maior em
navios, ou então se tu colocar nos trens para poder fazer essa mesma distância, percorrer essa mesma distância. Mas foi deixado de lado, de certa forma, por essa necessidade. Os Estados Unidos, nesse momento, foi um país extremamente bonzinho. Ele vai até os países, ensina essa nova tecnologia de uma prospecção para identificar a existência ou não do petróleo, explica, né, como é que vai funcionar essa condição. E aí o que ele vai fazer? Vai extrair, ajudar a extrair o petróleo e vai comprar, vai ser um dos responsáveis. Olha, se tem excedente, nós compramos. Estados Unidos está com todas as suas jazidas de petróleo ali no caso, e eles começam a focar no quê? Em comprar um petróleo que está muito barato, porque ele é abundante em uma série de países. A partir desse momento, os países se tornam dependentes. O que os Estados Unidos faz? Abre, né? E ele começa a fazer a sua extração, só que ele vende o valor do petróleo muito mais alto, do barril de petróleo, e com isso ele consegue comandar, já que todos ficam vinculados a essa condição. O governo Dutra, ele não é um governo com as mesmas características do Vargas. Por conta disso, a gente vai ter uma eleição, né, no final da era Dutra, no qual vai ser conduzido a presidência da República, exatamente o Vargas de novo, que vai ser o assunto que a gente vai complementar. Obrigado.